será apresentado agora o trabalho intitulado Avaliação do tipo de cura na correlação entre resistividade elétrica superficial aparente e resistividade elétrica volumétrica do concreto em suas primeiras idades. Esse trabalho tem como autores eu, Antônio Carlos Assis Leonel, Bruna Ferreira de Almeida, professor Andriele Moraes de Oliveira e o professor Oswaldo Cascudo. Todos nós pertencemos à Universidade Federal de Goiás, instituição a qual esse trabalho foi desenvolvido. Bom, a minha apresentação será dividida aí em alguns tópicos. Primeiro vou falar sobre uma introdução básica relacionada a aspectos de durabilidade. Em seguida, vou apresentar todo o programa experimental e a metodologia desenvolvida. Na sequência, temos a discussão dos resultados obtidos, as considerações finais e os nossos agradecimentos. Do ponto de vista da durabilidade de estruturas em concreto, nós temos que esse tema ele é amplamente discutido e nacionalmente discutido atualmente, principalmente em função da perspectiva de garantia do desempenho das edificações. Tendo com base nisso, nós temos aí vários indicadores de durabilidade que são incorporados aí às nossas recomendações, ou seja, as nossas normas que temos, para que nós possamos direcionar aí uma modelagem de vida útil mais assertiva e produzir um material concreto cada vez mais durável e garantindo os critérios mínimos normativos. Isso se dá, basicamente, para que nós possamos validar as especificações que são trazidas em projeto e para que possamos moldar e produzir um material mais durável. Tendo com base nisso, uma das técnicas para avaliação, né, um dos indicadores de durabilidade que pode ser utilizado e que tem sido amplamente discutido no meio científico, são as técnicas relacionadas à resistividade elétrica do concreto. A resistividade, que é a capacidade de um material se opor à passagem de corrente elétrica, relaciona-se no concreto, que é um meio poroso e um meio que tem água em sua constituição, em função da migração ou da difusão dos íons que podem estar ali presentes. Logo, se eu tenho uma resistividade maior, eu posso ter ali uma maior resistência à passagem elétrica. Se eu tenho uma resistividade mais baixa, esse concreto denota uma menor durabilidade. Claro que isso tem que ser avaliado com cautela, porque essa é uma técnica basicamente não destrutiva. Nesse trabalho foi abordado tanto a parte superficial quanto a parte volumétrica, mas são técnicas de relativamente fácil execução e que promovem ali um resultado imediato durante a sua realização. Com isso, a gente pode associar aí a parâmetros de durabilidade, porosidade do concreto e até mesmo estimar aí uma probabilidade de corrosão das armaduras no interior dessas estruturas. Cabe ressaltar as influências que esse concreto traz em sua composição que afetam o ensaio, como, por exemplo, o tipo de cura, que é o estudado e avaliado nessa pesquisa, alguns agentes agressivos, grau de saturação do corpo de prova ensaiado, a idade desse concreto, o efeito escala, as características geométricas que nós temos do elemento analisado, assim como também características do próprio equipamento, como sonda, distância entre as medições e também o range, né, a capacidade que o equipamento tem de fazer leitura. A partir disso, o objetivo geral desse trabalho é correlacionar os dados de resistividade elétrica superficial aparente, que a gente chama aqui de RE, e resistividade volumétrica, RV, aqui durante as primeiras idades de um concreto de 45 MPa. Uma aplicação básica desse tipo de estudo é exatamente para avaliar o grau de hidratação ali da pasta de cimento e avaliar se aquele concreto está com uma maturidade. E, a partir disso, trazer correlações de parâmetros de resistência mecânica com indicadores relacionados à resistividade elétrica deste material. E, sendo assim, foram analisadas em duas situações, a condição de cura úmida e uma condição de cura ao ar. Bem, a partir disso, então, foi proposto aí um concreto estrutural com resistência característica à compressão de 45 MPa aos 28 dias, porém avaliado aqui só de 1 a 15 dias. Foi utilizado aí na composição todos os materiais que estão estipulados aí na tabela 1,
na qual nós temos cimento Portland CP2F40, que é bastante disponível aqui na região centro-oeste, na região aqui de Goiás, aonde foi desenvolvida essa pesquisa. Foi utilizada areia natural média, areia quartzosa lavada, brita 1 de origem granítica, aditivo superplastificante à base de policarboxilato. Isso para quê? Para que consiga um parâmetro de consistência mínimo de concreto bombeável, concreto S160, da classe S160, e uma relação água-cimento de 0,5. Os consumos e os traços unitários estão disponíveis aí na tabela 1. O nosso programa experimental, ele parte basicamente de ensaios de resistência, né? Ensaios de caracterização mecânica, resistência à compressão e módulo de elasticidade do concreto analisado. Os ensaios de parâmetros mecânicos foram feitos com 1, 3, 7 e 14 dias, em corpo de prova 10 por 20 e 15 por 30. E os ensaios de resistividade elétrica foram feitos todos os dias após a moldagem, de 1 a 15 dias, em corpo de prova prismático, no caso da resistividade elétrica superficial, e corpo de prova 10 por 20, no caso de resistividade elétrica volumétrica. Os ensaios de resistividade foram feitos sob duas condições de cura: cura úmida, temperatura de 23 mais ou menos 2 graus e umidade relativa acima de 95%, e cura seca ao ar, com a temperatura de 28 mais ou menos 2 graus e umidade relativa do ar acima de 50%. Aqui nós temos figuras que ilustram a realização dos ensaios, ensaio de compressão axial e de módulo de elasticidade. O ensaio de módulo de elasticidade foi realizado no transdutor elétrico para medição das deformações do corpo de prova. E os ensaios de resistividade elétrica foram utilizados, foi utilizado o equipamento Resipod da Prosec para fazer leitura ali tanto superficial quanto volumétrica com o transdutor volumétrico acoplado. Bem, dos nossos resultados, nós temos que resistência à compressão e modicidade cresceram, é de se esperar isso ao longo do tempo, cabendo ressaltar aí que resistência à compressão aos 3 dias já tinha um valor bastante considerável, e em 7,14 esse valor aí cresceu, mas não de forma tão significativa quanto de 1 a 3 dias de idade. Com relação aos ensaios de resistividade elétrica, à medida que o concreto foi ganhando maturidade, ao longo de 1 a 15 dias de idade, nós temos o aumento dessa resistividade elétrica, e cabe ressaltar que tanto na resistividade elétrica superficial, que é mostrado aqui na figura 2, quanto na resistividade elétrica volumétrica, a cura ao ar denota valores de resistividade mais altos do que a cura úmida. Isso mostra aqui, ó, que no caso da resistividade elétrica volumétrica, os concretos curados ao ar seco, né, em condição de laboratório, mostraram uma resistividade muito maior do que a resistividade dos concretos com cura úmida. Quando a gente compara esses valores e traz eles em um gráfico, nós temos a figura 4, em que denota aí que os concretos com cura ao ar, eles realmente apresentam valores de resistividade elétrica bem superiores, o que pode indicar aí problemas em relação ao ensaio, em função de que denota que esse concreto teria, em tese, uma melhor qualidade, porém a gente sabe que em função dessa não hidratação ali dos poros internos ou a não presença de dos poros 100% saturados, pode acabar falseando esse ensaio. Quando a gente correlaciona essas grandezas medidas, a gente obtém coeficiente de correlação R² de 0,84 para concretos de cura ao ar e 0,88 para concretos de cura úmida. E quando a gente correlaciona as grandezas de resistividade com resistência à compressão, por exemplo, no caso de resistividade elétrica superficial, obtemos um R² de 0,9, que é muito bom. Ou seja, eu consigo estabelecer uma correlação entre a resistência à compressão e a resistividade elétrica superficial. Da mesma forma, conseguimos, através aqui do gráfico demonstrado na figura 7, a curva de correlação da resistividade elétrica volumétrica com a resistência à compressão, com R² de 0,83. Bem, a partir desses resultados, nós podemos concluir que o tipo de cura do concreto ele realmente influencia nos valores de resistividade tanto elétrica quanto volumétrica,
E para que eu possa minimizar esse efeito, é importante que o ensaio de reatividade seja realizado com a saturação dos poros de forma imprescindível, tá? Essa é uma característica imprescindível para esse tipo de ensaio. Nota-se bastante proximidade nos valores de reatividade elétrica e volumétrica em cura úmida, porém, cura seca ao ar, isso chega a variar até 84%. Isso, uma comprovação disso são os valores que foram obtidos. Cura úmida com aos 15 dias de idade, por exemplo, reatividade elétrica superficial de 5,4 kΩ/cm e reatividade elétrica volumétrica 5,8, valores bem próximos. Já em cura ao ar, aos 15 dias, temos de reatividade elétrica superficial 11,8 kΩ/cm e reatividade volumétrica 21,8, então valores bem discrepantes. Gostaria de fazer os agradecimentos em relação às instituições que colaboraram para o desenvolvimento desse trabalho, Universidade Federal de Goiás, Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil, a Escola de Engenharia Civil, o Labtec, que é o laboratório onde foi desenvolvido esse trabalho, que pertence ao grupo GEDUR, e a instituição financiadora desse projeto, as instituições financiadoras, Eletrobras Furnas, vinculadas à ANEEL e à CAPES. Obrigado e fico à disposição aí, caso tenha alguma pergunta, o e-mail está na tela. Até mais.